que não faço uma live, estou aqui tanto no Instagram quanto no YouTube. Vamos ver se isso dá certo. Ah, bom, tem 2 propósitos principais pelas quais estou fazendo essa live hoje. A primeira razão e por que estou fazendo isso no meu canal original, ou seja, o canal original se chama Gringoglot, é um canal poliglota para os 4 idiomas: francês, espanhol, português e italiano. Vou falar 100% português hoje, mas já que o tema é o portunhol, que mistura ou que combina o português com o espanhol, eu decidi fazer esse vídeo, essa live, no meu canal original, um canal bilíngue, digamos. E então, estava pensando, porque precisamente essa semana a gente conseguiu 1.000 inscritos no meu canal original, que faz um tempão que não publico nesse canal, ou seja, já meio que abandonei esse canal, mas esse canal poliglota, o propósito é para os temas que abordam mais, tipo, o aprendizado de idiomas e temas um pouco mais acadêmicos, digamos. E por essa razão, eu não estou publicando no meu canal do português brasileiro este vídeo, mas sim, estamos celebrando o fato que atingimos 1.000 inscritos, então muito obrigado a todos vocês pelo seu interesse no meu conteúdo e vamos continuar, mesmo que não esteja publicando com tanta frequência, sempre gosto de publicar alguma coisa, de fazer algum vídeo quando tenho tempo, né? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que eu vou fazer uma entrevista com outro canal que se chama Falar Português Brasileiro em 2 horas. Vamos fazer uma entrevista, um bate-papo sobre o tema do portunhol no podcast dela, que é um podcast muito legal. Eu recomendo para qualquer pessoa que esteja aprendendo o português. E então, esse tema do portunhol é um tema que eu acho muito interessante. E, na verdade, eu poderia falar 2 horas sobre esse tema. Eu vou tentar falar somente talvez meia hora, 40 minutos, mas tem muita coisa. Então, a primeira coisa, talvez vocês perguntem, mas por que esse cara está falando do portunhol quando ele nem é nativo do espanhol? E isso é verdade. Perdão, eu estou ajustando um pouco o microfone, a câmera, para, para assim, um pouco mais confortável, talvez. Então, eu estava dizendo que sim, claro, eu não sou nativo do espanhol, mas eu acho que eu posso falar com um pouco de propriedade sobre esse tema. Por quê? Porque eu, mesmo sendo norte-americano, falante nativo do inglês, o idioma que eu aprendi, ou seja, eu aprendi o português usando o espanhol como base. Eu acho que tem muitas pessoas que fazem isso, que aprendem o espanhol primeiro e depois aprendem o português. Então, usam a estrutura, o vocabulário, a pronúncia do espanhol para aprender o português. Isso é muito bom. Você vai aprender muito mais rápido com essa base do espanhol. Mas depois ou seja, no início isso ajuda, mas com o transcurso dos anos, isso atrapalha um pouco. Então, por essa razão, eu posso falar com propriedade, porque aprendi o português usando o espanhol como a minha base, sabe? E então, mas agora eu acho que o passo número 0, digamos, antes do primeiro passo, é reconhecer o problema, digamos. Sempre isso é a ideia. Isso é o primeiro passo, reconhecer um problema. Mas eu quero dizer, antes de elaborar um pouco esse assunto, é que falar em portunhol não é tipo algo muito grave. E, na verdade, para algumas pessoas, ele simplesmente faz parte da realidade dessa pessoa. Porque
Algumas pessoas, por exemplo, moram na fronteira entre Brasil e Uruguai, ou Brasil, Venezuela e coisas assim, e vão misturar os idiomas e tudo bem. Então, usar o portunhol na sua vida cotidiana, se isso faz parte da sua realidade, não é tipo algo bem grave, bem sério. Mas se você é um estudante, um aluno que está aprendendo português e não quer misturar os idiomas, realmente pode ser um desafio grave. E por isso, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que é um desafio e que os dois idiomas são diferentes. Para evitar o portunhol, você precisa aceitar que são idiomas diferentes, que você não, mesmo que as pessoas te entendam quando está falando em espanhol 100%, ou seja, não basta a comunicação, não basta o simples fato que eles te entendem. Você quer realmente falar o português, então você quer melhorar na sua fala, né? E por isso eu acho que o passo número zero é aceitar, reconhecer que é um desafio, que os idiomas são diferentes, que você precisa mudar algo para atingir a sua meta. Acho que isso sempre é fundamental, reconhecer o desafio ou o problema. Então, a segunda coisa que eu queria dizer é, bom, que, que eu acho que uma dica que eu ouvi falar uma vez para evitar o portunhol é distanciar os dois idiomas o mais possível no seu cérebro, né? Ou seja, você tem o Brasil é um país enorme, então tem regiões onde a pronúncia onde a pronúncia principalmente é mais parecida ao espanhol do que outras regiões. E você poderia falar tranquilamente usando esse sotaque, essa pronúncia. Mas a dica é tentar distanciar os idiomas, separar os idiomas na sua mente e não usar o sotaque mais parecido ao espanhol, porque assim você vai pensar, vai esquecer que está falando um idioma diferente, vai pensar que falando espanhol está falando português, mas não é a mesma coisa. E vamos dar alguns exemplos que sim, mesmo na gramática, no vocabulário, você pode dar preferência para palavras que são mais distintas do que o espanhol, né? Você tem algumas palavras que existem em ambos idiomas, mas são muito mais comuns em espanhol do que em português. Então, dê preferência para as palavras que são mais comuns e talvez mais distintas do que as palavras em português. Então, essa é a minha dica. Mas agora, falando das áreas principais onde o portunhol pode ser um desafio. Acho que tem três categorias principais: tem a pronúncia, a gramática e o vocabulário. Então, pela pronúncia, tem várias coisas, como eu já falei, você pode pronunciar, por exemplo, a palavra diferente em espanhol, pode pronunciar isso exatamente igual em português. Tem regiões do Brasil onde as pessoas pronunciam diferente. Mas se você quer distanciar os idiomas no seu cérebro, eu recomendo falar algo mais como diferente, porque essa pronúncia nunca vai ser confundida com o espanhol. O seu cérebro vai saber que está falando um idioma diferente. E, mas também é importante saber, mas isso é tipo uma escolha. Você não precisa pronunciar diferente. Você poderia pronunciar diferente, mas tem alguns casos que a pronúncia precisa mudar, porque o português tem muito mais sons do que o espanhol. O espanhol é um idioma que tem pouquíssimos sons, tem apenas 24 sons e apenas 5 vogais. Então, o português tem pelo menos 31 sons, depende do sotaque, da região, né? Você pode ter variedades linguísticas,
Mas não são apenas, ou seja, os consoantes são diferentes. Por exemplo, o L tem 2 L's no português, o R tem vários R's, o V e o B, que são iguais no espanhol, são diferentes no português. O S e o Z, que são diferentes no português, são iguais no espanhol. Mas acho que a coisa mais importante são as vogais. O português tem vogais nasais, vogais abertas, que não existem no espanhol, e ao final das palavras, normalmente E se torna em I, O se torna em U, A se torna em A. Então, são coisas que no espanhol você nunca vai falar casa, você vai falar caça e coisas assim, né? Então, tem várias mudanças pequenas. Mas, então, a pronúncia acho que é fundamental começar com a pronúncia. A gramática, na verdade, a gramática não é tão diferente, mas tem várias estruturas que sim são diferentes e tem algumas coisas que existem no português, são tecnicamente corretas, mas ninguém usa no dia a dia. Então, vamos começar com as estruturas que realmente são diferentes. Por exemplo, me gusta e eu gosto de. Isso é uma diferença que você nunca pode falar me gosta, né? E nesse sentido. E outra gramática seria o uso de a gente em vez de la gente, né? E outra gramática diferente seria, por exemplo, deixa eu pensar, sim, como ou seja, o subjuntivo futuro, que nem existe no espanhol, ou existia numa época, mas já não se usa. Outro exemplo seria o infinitivo pessoal, que você não tem no espanhol. Então, dê preferência para essas estruturas que existem somente no português e não existem no espanhol. Ou seja, um falante do espanhol às vezes vai usar o subjuntivo muito, mas ao contrário, um falante do português vai usar o infinitivo pessoal, mais do que o subjuntivo em alguns casos. Ou vai usar o subjuntivo futuro, né? E acho que uma recomendação, uma dica é você precisa estudar a gramática da sua língua materna para entender as diferenças com a gramática do português, porque se você não conhece a sua própria gramática do espanhol, você não vai ver as diferenças com a gramática do português. E outra coisa, por exemplo, como eu falei, tem coisas que existem no português, mas ninguém usa. Por exemplo, você poderia dizer, tipo assim, diga-me, mas normalmente uma pessoa vai falar me fale, ou me diz, ou me diga, mas não vai falar diga-me, ou diga-me em espanhol. É, isso, de novo, nos livros gramaticais vai dizer que diga-me está totalmente correto, mas no dia a dia, pelo menos no Brasil, raramente vai escutar diga-me. E outro exemplo seria o uso de lo, la, le. Em espanhol você vai falar tranquilamente dale, ó, ou dígale, mas no português vai ser tipo diga para ele, ou sim, diga para ela, né? Então, essas estruturas que existem, mas que não se usa muito. A terceira categoria é o vocabulário, né? O vocabulário talvez seja a coisa mais, não sei se é mais importante, todos são importantes, né? Mas o vocabulário pode criar muitos problemas. Então, vamos dividir o vocabulário em 5 grupos, digamos. Vamos começar com as palavras que são totalmente diferentes. Essas palavras, você, ou seja, um idioma é completamente outra palavra. Por exemplo,
olvidar, esquecer. Ah, acordar-se, ah, despertar-se, acordar. Ah, recordar, lembrar, coisas assim, né? E, eu recomendo começar com as palavras mais comuns, com os erros que você comete com mais frequência. Por exemplo, se você sempre fala pero, faça um esforço de falar mais, né? Ou mais, como você quiser. E a segunda categoria são as palavras que são levemente diferentes. Por exemplo, hablar e falar têm uma relação, não são totalmente diferentes, porque no português e no espanhol, o H e o F se trocam várias vezes, como trabalhar e trabalhar. São palavras parecidas, mas que sim, têm alguma diferença importante. A terceira categoria são palavras que parecem quase iguais, mas com uma pequena diferença muito sutil. Por exemplo, pergunta e pergunta, ou polícia, policia, ou, digamos, pandemia, pandemia. Esse tipo de palavra, eu não recomendo que você concentre muito nisso, porque isso leva muito tempo e pode ser frustrante, mas com com o tempo, aos poucos, você vai reconhecer mais o portunhol nesse caso. Agora, a quarta categoria são as palavras que são exatamente iguais, ou não exatamente iguais, mas são muito parecidas, mas são do gênero diferente. Ou seja, o em vez de a cor, el color, la nariz, o nariz. Né? Essa diferença pode atrapalhar muito, mas é bem importante simplesmente estudar. Mas, de novo, isso não é algo muito grave. A outra pessoa vai te entender. Então, tem erros do portunhol que são mais graves, mais grotescos, grosseiros do que outros, né? Por exemplo, errores. Se você fala errores, eu acho que isso é um erro grave. Se você fala erro, também é um erro meio grave, mas se você fala errores, não sei, você entende que tem erros que são piores do que outros no portunhol. E, bom, a quinta categoria são os falsos amigos. E os falsos amigos, para mim, são muito divertidos, muito engraçados. Então, com os falsos amigos entre o português e o espanhol, eu acho que a melhor forma de aprender eles são as histórias engraçadas, as piadas, né? Porque sempre tem alguma história engraçada. Ele vai ficar com você. Você vai lembrar dessa história, desse erro. Por exemplo, apelido. Um segundo, perdão. As alergias, acho que isso é um exemplo de uma palavra que é muito parecida, né? Alergias e alergias, acho. Ah, sim, estão me matando atualmente. Mas, e já viu? Isso é outro exemplo da gramática levemente diferente. No português você vai falar está me matando, não me está matando ou está matando-me, como em espanhol, né? E, enfim, eu estava dizendo que, por exemplo, apelido e apodo, eu, e sobrenome, essa confusão, né? É, tem algumas histórias bem engraçadas de um brasileiro no avião, preenchendo um formulário e diz qual é o seu apelido, não? E ele pensa no apodo e fala, bom, meu apodo é Ricardo, ou sei lá, uh, Zé, né? Algo assim. Mas está pedindo o sobrenome, né? Então, esse tipo de história, anedota engraçada. Ou piadas como se uma pessoa que pede um baço de água e o brasileiro pensa, mas somente os cachorros bebem a água do vaso, né? Algo assim. Então, esse tipo de erro dos falsos amigos, acho que, como propina, você entende. Tem várias piadas sobre os falsos amigos.
E então, acho que quase terminamos. Vou verificar rapidinho sobre o que eu tinha no roteiro para falar. Hum, Bom, eu já falei, começar com os erros mais importantes, daí estudar uma lista de palavras, tipo quedar, ficar, tratar de, tentar, todavia, ainda, várias palavras que são diferentes. Sim. Então, mas eu tenho essa dúvida para vocês, falantes do espanhol. Você acha que uma palavra qual exemplo é mais difícil? Uma palavra totalmente diferente, uma palavra muito parecida, mas com uma pequena diferença. Qual é mais difícil aprender? Eu acho que é mais difícil aprender as pequenas diferenças, por mais incrível que pareça. E dá para entender. Eu poderia falar pergunta em vez de pergunta. As pessoas vão me entender, mas não sei, leva muito mais tempo corrigir esse erro. Então, eu queria terminar com um pequeno jogo, algo assim, mostrar a evolução do portunhol, ou seja, começar com uma frase em espanhol que facilmente, tranquilamente, você poderia escutar um hispanofalante cometer esse erro, falar essa frase pensando que as pessoas entendem em português, e provavelmente sim entendem, mas vamos mostrar a evolução quando você aprende o portunhol pouco a pouco, né? Então, a frase é: Sempre me ha gustado bailar. Então, sempre me ha gustado bailar. Se você falar isso no Brasil, provavelmente um brasileiro vai mais ou menos entender. Mas vamos dizer que depois alguém te ensina um pouco a pronúncia. Você começa com a pronúncia e você aprende, não é sempre, é sempre, com esse sempre. E depois não é me, é mi. Não é gostado, é gostado do. E também essa pequena diferença da palavra, né? Gostado, nem, não é gostado. E você sigue falando bailar. Então, agora você fala sempre me ha gostado bailar. Um pouco melhor, digamos. Depois disso, você fala ou você aprende a gramática, perdão. Realmente, as alergias são incríveis aqui no Tennessee. Um, então, eu preciso de um pouco de água, eu acho. Mas vamos seguir. Depois você aprende um pouco a gramática. Não devo fazer isso numa live, vai fazer muito barulho. Então, simplesmente vou terminar rápido para poder respirar depois. Então, você aprende um pouco de gramática, você aprende que não se fala me gusta, se fala gosto, né? Então você fala sempre o gostado bailar. Um pouco melhor. Mas depois alguém te explica que um pouco mais de vocabulário ou de gramática e te explica que a gente usa ter muito em vez de haver. Sempre tenho gostado bailar. E, bom, depois alguém te fala, na verdade, tenho gostado, tem outra estrutura. A gente falaria simplesmente sempre gostei. Então você acaba falando sempre gostei bailar. E finalmente você aprende que mesmo que a palavra bailar exista no português, é muito mais comum falar dançar. Então você acaba dizendo sempre gostei de dançar. Você começou com sempre me ha gustado bailar e terminou com sempre gostei dançar. Isso mostra como o portunhol é a evolução do portunhol, aprendendo um pouco de pronúncia, de gramática e vocabulário. Então, espero que esse exemplo te ajude a ver que são dois idiomas realmente diferentes. Mas, algumas palavras de sabedoria para terminar.
Não se cobre tanto, isso leva tempo. Separar os idiomas é algo uma luta de toda a vida, de toda uma vida, então o portunhol sempre vai ser parte do meu português, isso é importante aceitar esse fato, mas reconhecendo as diferenças e sempre brincando, é algo divertido, não deve ser, tipo, algo você precisa ter paciência com você mesmo, porque, assim, é algo difícil, faz parte, né. Mas escute mais português, isso sempre vai te ajudar a não misturar os 2 idiomas tanto. E, como eu falei no início, dê preferência pela pronúncia, pelo vocabulário, pela estrutura gramatical mais distinta do espanhol, porque mesmo que não basta ser simplesmente entendido, você quer falar mais como as pessoas falam na vida real. Então, essa foi a minha mensagem para hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou publicar o vídeo no YouTube. Obrigado pela sua participação. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho, Instagram também.